E aí, tem cliente querendo cancelar com você? Não fala com ele até assistir esse vídeo. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, treinador de vendedores. Eu decodifiquei como funciona a cabeça do comprador, mas também do vendedor. Não é só porque eles não estão comprando da gente, é porque a gente não está vendendo para eles. Fica comigo que eu vou ensinar você a se apaixonar por vendas. Então, a gente está passando por uma crise muito delicada, onde muita gente está cancelando ou revendo trabalhos. Tá? Tem muita gente aí que parou, que não consegue vender mais nada, morrendo de inveja do pessoal que trabalha com vendas recorrentes. Só que esse pessoal de vendas recorrentes está sofrendo pra caramba com renegociação e cancelamento. Se isso está acontecendo com você, presta atenção, eu vou te explicar o que deve ser feito e por que deve ser feito. Olha lá, simples assim, convença o cliente que vocês devem conversar semana que vem. Lembrando que a palavra convencer vem de vencer em conjunto, tá bom? Você vai levar ele a fazer alguma coisa que é bom para todo mundo, tá bom? Por que que você vai fazer isso? Porque a gente tem um probleminha acontecendo nesse momento, que é a emoção sequestra o raciocínio. Por causa das emoções fortes que vêm com essa polarização toda, a gente deve ficar em casa, a gente deve ir para a rua, volta a trabalhar, fica isolado. O que vai acontecer com as minhas contas? Como é que eu vou pagar meus boletos? Será que eu vou ficar doente? Tudo isso leva a gente para uma ansiedade muito forte. Tá? A gente está aqui, mas a nossa ansiedade está lá na frente. A gente está com a cabeça do que vai acontecer lá na frente e quer tomar decisões agora baseado no que vai acontecer no futuro. É necessário entender que a gente está falando de trabalhar com hipóteses. Hipóteses são possibilidades. Tá? E toda vez que a gente trabalha com possibilidade, é diferente de risco. Tá? A gente tem um risco, a gente pode ver o quanto a gente vai arriscar. Mas quando a coisa é incerta, a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. Então tomar decisões baseadas no futuro pode ser muito ruim. Então o que a gente faz num caso desse? A gente tem que proteger nosso cliente. Tá? Se eu sei que o meu trabalho é importante para ele, o meu serviço é importante para ele, o produto que eu vendo para ele é necessário que ele mantenha, ele está correndo um risco se ele cancelar, se ele renegociar, se eu tiver que oferecer menos para ele do que eu estou oferecendo hoje. Vou dar um exemplo claro, marketing digital. Agora a hora é de investir em marketing e as empresas vão ter a tendência de querer cancelar ou querer diminuir o serviço. Tá? Então o que acontece? Um vendedor que está aliado ao cliente, que é um vendedor consultivo, que quer o melhor para o cliente, não vai deixar isso acontecer. Tá? RH. Cancelar serviços de RH nesse momento é um grande perigo, tá? Porque a crise certamente vai passar. E aí, se eu dispensar pessoas, ou se eu parar de treinar elas, ou se eu parar de assessorar os funcionários, os colaboradores, o que vai acontecer? Quando acabar a crise, eu estou totalmente despreparado para ela. Tá bom? Então eu sempre friso isso. O vendedor ele é um consultor aliado ao cliente. E se você perceber que o cliente está tomando más decisões porque ele está com a cabeça no futuro, você não vai deixar isso acontecer, ok? Então você vai falar para ele assim, vamos conversar semana que vem. Olha que interessante esse estudo da psiquiatra sueca Kubler-Ross. Ela disse que a gente passa por 5 estágios quando a gente enfrenta grandes crises. Esse estudo foi feito muito baseado em perda, em luto, mas serve muito para o momento que a gente está passando, uma grande crise. Tá? Então a gente entra em choque com o que aconteceu e o primeiro estágio é negar. Eu não acredito no que está acontecendo, não é possível, nada mudou. Para mim nada mudou, os outros podem estar prejudicados, mas eu não. Depois a gente entra em grande raiva, porque a gente não aceita e aí a gente fica com ódio, fica enfurecido, indignado, irritado. O terceiro estágio é um estágio de barganha, de negociação, mas não é negociação com o vendedor, é negociação no nível mais alto, é com Deus, é com o que ela acredita, alguma coisa do tipo, se eu voltar a vender, eu prometo que eu vou fazer os treinamentos de vendas que eu não fiz. Tá? Se eu não pegar nenhuma doença, eu juro que eu volto para a academia. E assim vai, tenta fazer uma negociação. Depois a pessoa entra num estado mais de depressão, porque ela percebe que nada disso funciona. E aí, num quinto estágio, ela entra num período de aceitação. É esse período onde ela tem a possibilidade de raciocinar melhor, e aí é quando a gente pode ter uma comunicação. Tá? Não existe venda sem algum tipo de comunicação eficiente. Então é legal isso porque a gente percebe claramente por que não adianta conversar com o cliente agora. Simplesmente ele não está ouvindo.
Tá? As pessoas estão com o pensamento lá na frente, muito preocupadas com o que vai acontecer. E se você tenta manter a negociação, manter o negócio, você vai gerar uma ruptura, porque você nesse momento não está sendo um aliado, você está sendo um resistente ao que o cliente acha que ele tem razão. Ele, do ponto de vista dele, tem toda a razão. Só que você agora sabe que, como as emoções sequestram o raciocínio, ele não está pensando claramente agora. Então você vai proteger ele, você vai levar ele a renegociar ou rever o contrato que tem com você nos próximos dias, na semana que vem, daqui a alguns dias, porque certamente agora as pessoas estão em algum desses 4 estágios antes da aceitação, mas provavelmente está entre o 3º e o 4º. Então, mais alguns dias as coisas se acalmam, o ser humano se adapta muito facilmente às situações, então a gente vai entrar de novo no modo de raciocínio. Não dá para ficar, por mais que os jornais, por mais que tudo seja muito polarizado hoje em dia, a gente não sabe o que fazer, isso não dura muito tempo, a gente tem que voltar para a razão. Tá? E aí, quando volta para a razão, é a hora de se comunicar e poder fazer uma negociação que seja boa para todo mundo. Tá? Aí o que acontece? A gente pode, nesse período, trabalhar a pré-ativação, que eu falo muito nos treinamentos de venda e também aqui em alguns vídeos. Pré-ativação é assim, você vai preparar o cliente para o que vai acontecer. Se você conseguiu jogar a negociação para daqui a alguns dias, você vai mandar uma mensagem para ele, ou um post do Instagram, ou um artigo que você escreveu, mostrando como é importante manter os serviços, como os índices mostram, como as tendências mostram, como uma pesquisa mostrou que é muito importante o serviço que você tem, o trabalho que você faz. Então isso é pré-ativação, você começa a trabalhar a mente dele para preparar, mesmo que ele não esteja muito ligado agora no que está acontecendo, porque ele está ansioso com o pensamento lá no futuro, o que vai acontecer? Você vai pré-ativando ele, você vai colocando em contexto tudo o que está acontecendo realmente. Quando vocês voltarem a conversar, vai ser mais tranquilo, tá bom? Aí não importa se a gente vai fazer namastê para fechar negócio, se a gente vai fazer um gesto vulcano para fazer negócio, ou se a gente vai realmente poder apertar a mão do cliente. Mas a gente vai estar muito mais próximo de fazer uma negociação boa, que seja bom para ambos os lados, ok? Esse é o recado de hoje. Meu nome é Ricardo Riquini, sou treinador de vendedores e tenho um segredo para te contar. Aqui tem negócio.